pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre o histórico da ergonomia. A gente vai ver que essa ciência existe desde a pré-história. Desde que o ser humano começou a adaptar instrumentos às suas necessidades, para realizar caça, para construir abrigos, enfim, para qualquer atividade que ele precisasse, a ergonomia existe, mas ainda não é tratada como ciência. A gente vai avançar daí um pouquinho no tempo para entender por que ela foi criada, quais foram os fatores históricos que influenciaram a criação dessa ciência. O primeiro fator é a Revolução Industrial. O filme Tempos Modernos é uma sátira à Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia aquilo que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário baixo. No filme, o personagem principal sofre com a pressão por alta produtividade. No entanto, isso é apresentado de maneira engraçada, de maneira satirizada para o público. Vejam que nesse filme a crítica que é feita à indústria é muito forte, mesmo na época em que ele foi criado. A indústria é vista como um vilão, realmente, porque no início da Revolução Industrial, ela realmente explorava bastante o trabalhador. Não existia uma carga horária regulamentada. Então, as indústrias obrigavam os trabalhadores a trabalhar muitas horas. A imposição por um ritmo de trabalho mais rápido para aumentar a produtividade era muito forte. Os movimentos repetitivos, porque tudo dependia muito das pessoas. O maquinário era muito precário, então os produtos eram realizados, eram construídos pelas pessoas. E isso fazia com que as pessoas tivessem que trabalhar acima das suas capacidades físicas e cognitivas, muitas vezes, né? Outra questão importante que aconteceu com a Revolução Industrial é a divisão do trabalho. Antes da Revolução Industrial, o artesão tinha domínio de todo o processo. Depois da Revolução Industrial, isso deixou de acontecer. Então, cada trabalhador conhecia apenas uma parte do processo. Ele nunca tinha o domínio do processo como um todo. O segundo fator que influenciou o surgimento da ergonomia é o Taylorismo. Esse termo, Taylorismo, vem do nome do seu autor, que é Frederick Taylor. Ele era um administrador que propôs a aplicação do conhecimento científico no mundo do trabalho. Frederick Winslow Taylor foi um dos precursores da administração que analisou o trabalho com o objetivo de definir as melhores condições de rendimento, aprimorando o desempenho do homem e baseando-se no modelo análogo ao funcionamento da máquina. Em 1911, Taylor publica sua obra mais importante, revelando de vez os princípios da administração científica que se tornariam a base da teoria geral da administração. A administração científica, preconizada por Taylor, fundamenta-se na aplicação de métodos científicos para administrar o trabalho, tirando o poder de controle do trabalhador sobre suas ações e escolhas e transferindo-o para o setor administrativo. As teorias de Taylor fundamentam-se sobre algumas premissas,
sendo uma delas a de que existe um meio mais rápido e eficiente para realizar cada tarefa. Para tanto, ele analisou sistemática e obstinadamente as tarefas na indústria, atentando aos movimentos e o tempo necessário para sua realização, e fragmentou-as até a sua maior simplicidade. Segundo o autor, toda e qualquer tarefa, por menor que seja, é relevante e necessita ser estudada para que se projete um melhor método para sua realização. No vídeo a seguir, você vai ter uma ideia de como os trabalhadores encaravam a administração científica. Taylor afirma que seu plano acabará com as greves. O que a ciência fez para a extração do carvão? A administração científica é a aplicação do bom senso. Denunciado o plano científico. O trabalho científico é combatido. Ei, o que você acha desse tal de Taylor? Um explorador de trabalhadores, ele não passa disso. Os chefes gostam dele, mas trabalho por menos salário. Então, o estudo dele se chama Estudo dos Tempos e Movimentos. Ele começou a cronometrar o tempo que cada trabalhador gastava para realizar uma tarefa e estudar os movimentos que o trabalhador fazia, de maneira a reduzir o número de movimentos e, com isso, conseguir melhorar o tempo. Consequentemente, ele melhorava a produtividade. Então, isso acabou gerando, na época, uma série de revoltas, porque eles consideravam que o Taylor estava apenas do lado da indústria. Não se percebia naquela época que essa análise dos movimentos também provocava benefícios para o trabalhador, porque ele tinha que realizar a tarefa de maneira correta, em menos tempo, com menos movimentos, mas isso acarretava o benefício de melhorar a postura, de diminuir algumas sobrecargas. Então, não deixar o trabalhador definir como ele vai fazer a tarefa, e não deixar o trabalhador fazer do jeito dele, ou de qualquer jeito, acabava também ajudando o trabalhador. No primeiro momento, isso não era visto dessa forma. Era uma questão apenas de melhorar a produtividade. Outro fator que influenciou o desenvolvimento da ergonomia ocorreu entre 1939 e 1945. Foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências, organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Durante a Segunda Guerra, equipamentos militares, maquinarias e aviões começaram a tornar-se cada vez mais complexos. O design dos cockpits de aviões incluía controles sofisticados, mas como esses controles tinham pouca ou nenhuma organização lógica, até mesmo os pilotos mais bem treinados frequentemente faziam cair aviões totalmente funcionais. Por que influenciou a ergonomia? Porque na época da guerra passou-se a usar conhecimentos científicos e tecnológicos para a construção dos instrumentos bélicos, porque havia uma exigência muito grande, uma tensão muito grande em cima dos operadores desses instrumentos bélicos. Imagina a tensão de um piloto que vai participar de uma batalha. Então, além da tensão da própria guerra, tinha toda a tensão dele operar a aeronave de maneira correta. E os riscos de erros e de acidentes eram muito frequentes,
porque inicialmente não se projetava pensando no operador, se projetava pensando em otimizar recursos, pensando que o instrumento deveria funcionar, mas não havia uma preocupação muito grande com o operador. E nesse momento da Segunda Guerra, quando aqueles instrumentos tiveram que ser colocados em ação efetivamente, começou a ficar evidente de que era necessário se preocupar com o operador. Então, foi feito um esforço em adaptar os instrumentos bélicos, as características e as capacidades de cada operador. Então, a Segunda Guerra Mundial também foi um fator que influenciou o surgimento da ergonomia. Por fim, em 12 de julho de 1949, efetivamente surge a ergonomia. Então, ela é uma das poucas ciências que tem uma data exata de início. Por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, alguns cientistas e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento resolveram reunir-se para estudar e buscar melhorias para o trabalhador. Na segunda reunião desse grupo, foi cunhado o termo ergonomia. Esse grupo foi fundado em Oxford, na Inglaterra, e ele foi chamado de Sociedade de Pesquisa em Ergonomia. Com isso, a ergonomia estava criada e começaram os estudos para aplicar todo esse conhecimento que foi, digamos, armazenado após a guerra, vindo da Revolução Industrial, vindo do Taylorismo e vindo dos aprendizados da guerra mesmo, tudo isso serviu de base para que os estudos ergonômicos começassem a acontecer, para que se aplicasse isso ao mundo do trabalho. Então, isso começou lá na Inglaterra, o surgimento da ergonomia, mas logo foi para os Estados Unidos também. Então, após a Segunda Guerra, os trabalhos dos ergonomistas começaram também nos Estados Unidos. E no início, eles eram ridicularizados, porque a preocupação da indústria era a produtividade. Então, havia um desdém em relação à ergonomia, como se fosse uma perfumaria, um supérfluo em relação à produtividade, que seria o fator mais importante. Só que daí aconteceu o seguinte, os ergonomistas receberam apoio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Com isso, as suas pesquisas começaram a ser levadas a sério, porque foi possível perceber que você, adaptando ou adequando melhor o trabalho ao trabalhador, você também ganhava em produtividade. Então, aí a coisa começou a mudar. Nos Estados Unidos, uma diferença importante é que não se utiliza muito o termo ergonomia. O termo mais utilizado lá é fatores humanos. Mas, se você for buscar na literatura, esses dois termos são sinônimos, ok? Em 1960, a ergonomia foi introduzida no Brasil pelo professor Sérgio Augusto Pena Kell, no curso de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Então, a partir daí que começou a se estudar a ergonomia no Brasil. Na década de 70, houve uma intensificação desses estudos com o professor Ichiro Ida, que publica os estudos sobre ergonomia com as suas notas de aula, e com isso surge a primeira publicação em português sobre ergonomia. E esse livro do professor Ichiro Ida só foi sendo incrementado, foi sendo reeditado, e hoje ele é uma bíblia, realmente. Ele é um livro bastante grande, bastante denso, com muito conteúdo, e que a gente utiliza como referência principal em toda a disciplina de ergonomia aqui no nosso curso. Hoje, a ergonomia,
proporcionou um respeito maior às individualidades dos trabalhadores dentro da indústria. Há um maior envolvimento dos próprios trabalhadores nas decisões sobre o trabalho. Não é uma decisão mais tão autoritária por parte dos gestores das empresas. Atualmente, há uma gradual eliminação das linhas de montagem e a formação de equipes menores, mais flexíveis, encarregadas de fazer um produto completo, com distribuição de tarefas decididas pelos próprios trabalhadores. Então, são as mudanças que foram ocorrendo no mundo do trabalho e que foram muito influenciadas pela ergonomia até os dias de hoje. Então, nós estamos finalizando essa aula sobre o histórico da ergonomia, com as referências, o livro do professor Itiro Ida, Ergonomia, Projeto e Produção, e a outra referência utilizada foi Ergonomia do Objeto, Sistema Técnico de Leitura Ergonômica. Eu vou deixar para vocês também os links dos vídeos utilizados nessa apresentação, que eu sugiro que vocês vejam eles completos, que eu utilizei apenas alguns trechos aqui, para entender melhor a parte da Revolução Industrial e a parte do Taylorismo, que é muito interessante. Um abraço, até a próxima aula.